Salve, salve galera ligada aí no canal oficial do 12 Esportes. Sou o Diogo Souza e hoje vamos falar aí desse grande confronto paranaense da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro com o Tcheco. O Tcheco que tem uma baita de uma história aí no Paraná e hoje é o técnico do FC Cascavel. Tcheco, valeu por aceitar nosso convite aí, cara. Deve estar cheio de coisa para fazer aí, né, cara? Valeu, Diogão. Prazer falar com você novamente aí, falar com todos os torcedores. Que nem você falou, muitas histórias envolvidas em relação à minha pessoa, com o Paraná Clube principalmente, e que o destino que nos encruzilhasse nesse momento aí. Mas vamos lá. Boa, cara. Até ia começar falando disso ali, cara. Depois que vocês já estavam classificados ali e tal, só faltava definição de posição. Pô, depois do jogo de semana passada ali, como foi para você, né, cara? Pô, vamos enfrentar o Paraná aí, cara. Então, nós estávamos vencendo o jogo lá em Criciúma, né, do Próspera, por 2-1, um resultado que nos dava a segunda colocação pelos outros resultados que estava dando no nosso grupo, né? E a nossa ideia era terminar entre os dois primeiros, pelo menos, né? Sempre aquela questão de trazer pelo menos o confronto para jogar a segunda partida em casa. Hoje em dia, dentro do futebol, não é uma grande vantagem isso, mas ela sempre é importante você decidir diante do seu torcedor, né? E nós estávamos muito felizes com o resultado, mas precisava esperar acabar o resultado entre Aimoré e Marcílio Dias, né? E o Aimoré acabou fazendo o gol no último minuto, né? No último minuto, ele fez o gol, acabou o jogo, deu a segunda colocação para eles, nos colocou em terceiro, e logo já saiu o confronto contra o Paraná, né? De primeiro instante, assim, falo bem tranquilamente, pelo histórico que eu tenho com o clube, eu fiquei muito chateado, muito triste, né? Por duas questões, né? Porque a primeira, se eu for desclassificado, eu vou estar eliminado do campeonato aí, que daí já vou tocar no assunto também sobre a questão do nosso clube aqui, o projeto que tem, que ele é muito ambicioso e muito, muito bem planejado, e seria uma decepção para nós aqui não classificarmos. E por outro lado também, a questão do Paraná, né? Até toquei sobre isso. O Paraná sendo eliminado, ele só vai voltar a jogar profissionalmente daqui a um ano. É uma situação muito grave para um clube do porte do Paraná Clube, né? Por que daqui a um ano? Porque a segunda divisão do campeonato estadual é no segundo semestre do ano que vem. Nós estamos entrando praticamente agora no segundo semestre, né? Então seria daqui a um ano, uma coisa surreal para um clube que aí vamos entrar agora já nas entrelinhas da história minha particular em relação ao clube. Começou no Pinheiros, com futsal, em 88, quando eu fui para lá. Vivi aquela transição entre Pinheiros e Colorado, que virou Paraná Clube. Joguei ainda por 8 anos futsal, o total deu 10 anos de futsal do Paraná Clube. Mais 2 anos de categoria de base e chegando ao profissional, sendo tetracampeão, pentacampeão naqueles tempos áureos, né? E na final do tetra, entrei de titular ainda, né? Eu era da categoria de base, mas entrei de titular. O Ricardinho acabou fazendo o gol do título, aonde o Ricardinho também era meu parceiro de futsal, né? E aí, dentro dessa geração, saiu vários jogadores, né? Para os torcedores mais novos também só entender. Uma geração que tinha eu, o Ricardinho, o Marcão, goleiro, que foi talvez o último ídolo do clube, o Perdigão, o Paulo Miranda, e depois vieram outros atletas, né? O Milton Duó, o Lúcio Flávio, enfim, todos os jogadores, a maioria deles vindo do futsal, né? E criando até uma raiz assim de clube revelador. Então, acabei sendo dispensado, né? Todo mundo sabe dessa história também, em determinado momento. E quando eu retorno para o Paraná Clube, no ano que eu sou auxiliar do Matheus Costa, e a gente acaba fazendo um trabalho que levou o clube à primeira divisão, a Série A. E aí, novamente, não resolveram ficar com o nosso trabalho naquela ocasião, e aí são coisas diferentes, né? Mas foi o meu último trabalho que eu fiz com o Paraná Clube, né? Ajudando a ter essa campanha vitoriosa para a primeira divisão. E, coincidentemente, ano após ano veio tendo queda e hoje se encontra numa encruzilhada, e digo em relação à minha pessoa, dentro dessa história que me confunde tanto com o clube, dentro de um mata-mata, eu querendo uma projeção como técnico, tentando mostrar meu trabalho, e o clube tentando sobreviver. Eu acho que a palavra mais certa é essa, né? Tentando sobreviver dentro de um caos que já vem vivendo há alguns anos, não só financeiro, mas administrativo, e
E se de fato acontecer uma eliminação nessa fase agora, o clube vai chegar a um patamar de não ter jogo por um ano, né? E aí eu sinto muito, mas nesses momentos eu tenho que dividir a questão histórica que eu tenho com o clube em relação à questão profissional, que me convém agora. E aí, só adiantando, Diogo, desculpe ser um pouquinho extenso, Não, mas pode aí, ficar à vontade. trazendo agora para o UFC Cascavel, um clube que me dá total condição, não só estrutural, mas em todos os sentidos, com a diretoria de campo, de organização, que é muito importante. O clube tem esse planejamento para chegar numa Série C em 2, 3 anos. O ano passado já escapou, esse ano agora estamos nessa encruzilhada com o Paraná Clube aí, mas bem forte, pode ter certeza que bem forte, um clube que vem trabalhando muito bem. O ano passado conseguimos um inédito vice-campeão invicto, né, perdendo nos pênaltis para Londrina. Conseguimos almejar alguns confrontos interessantes contra os times da capital, o Londrina e o Operário, que estão ali no patamar acima também. E isso aí nos traz um pouquinho essa confiança para levar para esse jogo contra o Paraná Clube aí e fazer um confronto bem interessante e assim digo muito tranquilamente que a gente possa fazer um trabalho como vem sendo desenvolvido, que nos dá esperança sim de passar. Se vai passar, é outro departamento, mas nos dá esperança sim de passar. Show, cara. Pô, maravilha. Pô, até, Tcheco, vocês já tiveram, né, essa experiência ali no ano passado, ali, como você falou, e o UFC Cascavel, você no comando ali, já é mais cascudo, né, na disputa ali da Série D. O Paraná tá na primeira ali. E falam que o campeonato é meio traiçoeiro ali, né? Porque vocês fizeram uma grande primeira fase, né, ali no ano passado, e acabaram sendo eliminados justamente ali na segunda fase, né? O que pode fazer de diferente aí para não ocorrer novamente, cara? Diogão, eu acho muito injusto esse desenvolvimento da Série D. E vamos pegar um exemplo muito prático que nós vamos vivenciar agora nessa rodada. O Retrô, que ficou em primeiro na classificação geral, com 33 pontos, né? E aqui a gente não está julgando se o grupo é forte, é fraco, nada disso. É muito mérito do time. Fez 33 pontos. Ele vai pegar o último, o quarto colocado, que era de uma outra chave, que já estava estipulado esse chaveamento, mas que por coincidência foi o último do geral, que é o Santa Cruz. Um clube de massa, um clube de torcida, os dois clubes do mesmo estado. Só que a diferença de ponto entre eles, se não me engano, foi 14 pontos. Então o Santa Cruz classificou, se não me engano, com 18 pontos, 17 pontos, uma coisa assim. Mas só que num jogo, sem vantagem nenhuma, o Retrô pode sair. Então eu acho um pouco injusto essa questão. Eu acho que a CBF poderia reaver essa nova Fórmula ali, assim, né? fórmula, exatamente, essa nova fórmula de competição. Porque, no mínimo, eu acho que o mais justo que seria, pelo menos, ir com empate. Isso é uma vantagem. Você obriga o time adversário que teve a pior campanha buscar o gol, né? Se fôssemos trazer nessa condição, hoje o Cascavel teria que ganhar do Paraná, porque o Paraná, teoricamente, ficou em segundo no seu grupo, vai pegar o terceiro do outro grupo e tem que ter uma vantagem. A simples ação de você jogar em casa, para mim, ela não considera mais vantagem hoje em dia. O futebol, ele mudou muito em relação a isso. Há muito tempo atrás, isso era uma vantagem muito considerável, né? Mas eu acho um pouco injusto, aconteceu isso com nós no ano passado, mas de qualquer maneira, todos já sabem como é que é a forma da competição, a gente que só está opinando, né? E dentro desse processo todo aí, passamos por um trauma com o Cianorte, queira ou não queira, perdemos um título para o Londrina nos pênaltis, onde o Londrina foi campeão com 11 empates, né? Até brinco com isso, né? Mas souberam jogar para isso. E em relação a esse ano, tivemos 2 traumas também, né? Um na Copa do Brasil, que a gente entendia que poderia ter passado diante do Tocantinópolis, e aí viemos totalmente mal emocionalmente contra o Maringá, que foi 3 dias depois do jogo, e levamos uma sapatada lá de 5-0, né? Mas isso dá casca isso eu acho que dá também respaldo para os jogadores que ficaram e sofreram com isso. Isso dá uma casca, né? Dá uma experiência. De certa forma, a males que vem para bem. Mas tem que ser colocado em prática no campo essa experiência. Eu acho que essa experiência que você passa negativamente dentro do campo, você tem que ter algum ganho ali na frente, mas tem que saber usar.
E isso eu estou tocando com os meus atletas, como a gente pode usar isso, esses traumas, essas desclassificações, já que a gente novamente tem uma oportunidade de enfrentar um grande clube, mas acima de tudo tentar fazer um bom trabalho. Show, cara. Pô, me ligaram bem no meio aqui da, da gravação do celular, deu um pulo aqui. Mas vamos lá. Cara, agora sobre o time atual do Paraná, cara, tem algumas peças ali que são muito importantes no elenco, o goleiro Felipe, o zagueiro Dirceu, são caras que já jogaram, né, contigo, cara. Se não me engano, Já. acho que o Felipe jogou no Corinthians, né, contigo, e o Dirceu no Coxa, né? O que você pode falar sobre o time atual do Paraná, sobre como foi ter, sobre essas peças ali que eu citei também, né? Eu não vou dizer muita coisa, né, Diogo, até porque é uma questão de adversário de confronto direto, sim, né? Mas para não passar em branco sua pergunta, tive a felicidade de jogar com o Felipe em alto nível, ainda está em alto nível, né? Mas lá no Corinthians era uma das referências como goleiro no Brasil, um grande cara aí, eu tenho certeza que foi um dos responsáveis pelo Paraná ter classificado também por essa fase. O Dirceu nós tentamos trazer para cá depois do Paranaense, o Paraná conseguiu fazer a contratação mais rápido do que a gente, então, para ter uma ideia, era um jogador que estava nos nossos planos e ele honrou com a palavra e acertou com o Paraná, né? Um jogador que fez uma belíssima campanha com o São Joséense e tive a felicidade ainda no meu final de carreira poder jogar com ele. É um jogador que tem um cognitivo muito bom acima de tudo, né? Um bom entendimento de jogo, um cara com uma estatura muito boa. Vou falar simplesmente dos dois. O Kiss também, né? Que eu trabalhei nesse acesso do Paraná Clube para a Série A. O Kiss foi meu jogador como auxiliar. Também um grande menino, um grande cara, bom jogador. É o que aguenta as pontas aí também quando o Paraná não está bem e por aí vai, né? Vamos parar por aí em relação a atletas, porque são os que eu conheço especificamente que trabalharam mais comigo, mas pode ter certeza que a gente fez uma leitura boa dos jogos que o Paraná fez, temos algumas informações, como eles têm da gente, com certeza. Hoje o futebol ele é muito aberto, tem informações em relação a tudo. Nós temos certeza que vamos enfrentar uma equipe bem treinada pelo Omar. Aliás, o Omar é uma outra pessoa maravilhosa. Foi meu preparador físico nas categorias de base do Paraná Clube. Depois ele foi auxiliar da preparação física do Carlinhos Neves, se não me engano, no profissional, aonde eu estava junto com ele também. Depois o Omar seguiu a sua carreira com outros treinadores aí ricos em títulos, né? O Cuca é um deles, dentre outros, foi auxiliar iminente do Palmeiras, né? Permanente do clube, do Palmeiras, do Galo, trabalhou no Santos. Bom, o Omar é uma referência no nosso futebol, uma referência ali nos cursos da CBF. Tenho um carinho muito especial por ele. Eu tenho uma referência muito grande em cima do modelo de trabalho que ele sempre exerceu, né? A questão de disciplina e tudo mais. Tá buscando seu espaço como treinador. É um cara que eu torço muito. E isso também fiquei muito sentido quando foi contra o Paraná, por ele também, pelo Mar, né? Até fiz questão de mandar uma mensagem para ele, ele retribuiu a mensagem e é o que a gente disse, né? Infelizmente chegamos a essa encruzilhada, né? E que vença literalmente o melhor, o que mereça, né? Enfim, mas que não para aqui o trabalho de nenhum dos dois. Mas é um cara que merece tudo de bom, porque é um cara batalhador e eu tenho certeza que o Mar já está numa formação de linha como treinador e como um dos futuros treinadores do Brasil aí, com uma referência com certeza. Show, cara. Pô, Tiago, para fechar aí, para não ocupar muito aí teu tempo, cara, como que chega, duas questões, né? Como que chega o Cascavel aí para essa eliminatória, né, cara, esses dois jogos, e como que você vê essa mobilização, né, cara? Hoje mesmo a gente fez ali uma matéria ali com o vídeo do Alex, né, o Alex mandando aí um apoio aí para vocês, cara, torcida se mobilizando pelas redes sociais também, cara, abraçando o time aí nesses dois jogos que são bem importantes, né? Diogão, eu, eu creio que o UFC Cascavel chega para esse confronto muito confiante pelos últimos jogos, né? Principalmente por duas vitórias, uma em casa e uma fora, vem do empate anteriormente. Vem desempenhando um jogo confiante, os atletas estão não só mobilizados, mas confiantes. É importante o jogador chegar confiante nessa fase, né? Isso aí é crucial para que o trabalho possa ser desenvolvido. Nós nos encontramos nesse patamar e isso pode ser fundamental aí para que a gente faça um bom jogo, né? A questão da mobilização, um clube, quando ele
ele é organizado, ele tem um planejamento, ele tem uma organização, mas precisa sempre do empurrão, assim como nós da vida, né? No teu primeiro emprego você precisou de ajuda de alguém, aí eu para estar no Paraná Clube lá, precisei de ter olhos aguçados dos olheiros e ter uma ajuda, um empurrão, e quem tem amigo tem tesouro, né, cara? O clube pediu para mim para ver se poderia mobilizar algumas referências dentro do futebol. O Alex, cara, me mandou na primeira hora uma mensagenzinha de apoio aí para os torcedores virem para o estádio nos prestigiar. O Lucas Leiva foi outro que retornou para o Grêmio agora. O clube já está colocando nas suas redes sociais. O próprio Chicão, que joguei com ele lá no Corinthians também. E o Oeste aqui, ele é muito repleto desses tipos de torcedores, né? Da Colônia Gaúcha, do Centro, Rio, São Paulo. E isso aí é realmente para trazer o torcedor, porque eu sei que a Vila Capanema vai estar lotada no jogo de volta. Eu sei, independente se o Paraná perder aqui, se o Paraná empatar ou se o Paraná vencer. Vai estar lotado a Vila Capanema. Porque se trata de um mata-mata, pode ser o último jogo, como tem os próximos confrontos. Então a gente tentou, dentro dessa mobilização, com esses amigos que a gente tem no futebol, e desde já eu agradeço pelo apoio também, de mobilizar o nosso torcedor e tentar fazer aqui uma capacidade boa para poder empurrar o time e trazer mais confiança para os jogadores, né? E assim se faz um clube organizado, assim se faz também uma trajetória com os amigos que a gente tem no futebol, com esse tipo de mobilização, e o que a gente puder nos agarrar agora é importante, porque eu volto a dizer, é uma reta final, quem for classificar, faltam mais 6 rodadas, né? 6 rodadas, então está muito próximo, quase menos de um mês para se atingir a Série C, e a gente espera estar lá, porque nós estamos fazendo um trabalho aí, já no clube, principalmente de médio a longo prazo, buscando essa classificação. Show. Cara, Tcheco, muito obrigado aí, bicho. Sucesso aí na trajetória aí como treinador, cara, e Obrigado. sorte aí nos confrontos, cara. Tamo junto aí. Obrigado. Eu quero deixar aqui um grande abraço a todo o torcedor paranista, né? Mas dessa vez e nesse momento é o lado profissional que fala mais alto, né? E que faça 2 bons jogos, tanto aqui quanto aí na Vila Capanema, que sejam bons jogos de agrado de se ver, de se olhar, competitivo, dentro de campo, né? E aí sim, que passe o melhor, o merecedor, e vamos ver o que Deus reserva nesse grande confronto aí dessas 2 grandes equipes. E obrigado, Diogo, pela oportunidade e um grande abraço a todos. Valeu, cara. Tamo junto. Um abraço. Valeu, abraço. Falou.